Em pleno domingo, o STF e o Centrão enviaram recados ao Bolsonaro de que se terça-feira, menos de 48 horas para o dia 7 de setembro, se terça-feira os protestos forem golpistas, o Bolsonaro é quem vai sofrer as consequências. O primeiro recado foi dado no domingo passado, que fez com que o governo Bolsonaro freasse um pouco as tentativas de protesto, que foi aquele artigo do Lewandowski que eu falei aqui já várias vezes. O segundo recado foi dado pelo Arthur Lira. O Arthur Lira, na quinta-feira, disse: olha, o Bolsonaro não vai tentar nada, eu tenho certeza, porque ele sabe que o único prejudicado será ele. Quando o Arthur Lira falou isso, ele estava querendo dizer: se o Bolsonaro fizer alguma coisa, a gente dá um impeachment dele e ele é quem vai cair. Ele é quem vai cair, ele é quem vai acabar preso, ele é quem vai ter problemas, não nós. Nem o Supremo, nem o Congresso, porque o Congresso não será fechado e não vai ter golpe. Tá. Aí, passou sábado, todo mundo em Brasília falando sobre isso e chegou o domingo. Domingo, hoje de manhã, tanto ministros do STF como caciques do Centrão fizeram chegar ao Bolsonaro, através de ministros, de que se terça-feira os protestos forem golpistas, dependendo da temperatura desses protestos, o Bolsonaro não sobrevive mais na presidência. Teve uma conversa do Gilmar Mendes com o Paulo Guedes, em que o Gilmar Mendes deixou claríssimo: dependendo do que acontecer na terça-feira, esquece o seu emprego, senhor Paulo Guedes, porque você não será mais ministro da Economia, porque não terá mais um governo Bolsonaro. Então, vamos ver o que acontece agora na terça-feira. Mais do que isso, dependendo da temperatura, se o Bolsonaro talvez não tentar um golpismo, mas for uma temperatura mais alta do que o STF quer, o projeto do Bolsonaro, que é o único projeto dele, que eu já falei aqui várias vezes que é um projeto que vai dar errado, que é o projeto dele de tentar um Bolsa Família mais turbinado, esse projeto vai por água abaixo, porque ele depende do STF. O Bolsonaro quer dar um calote bilionário nos precatórios, quer cometer um crime bilionário, um crime de 50 bilhões de reais, e isso depende da anuência do STF e também do Congresso aprovar uma PEC. Só que STF e Congresso já disseram: se for um pouquinho acima do que a gente aceita, esquece isso, você vai ficar sem Bolsa Família, você vai sangrar, você pode até ficar até 2022, mas você vai sangrar até lá de maneira que ninguém vai aguentar olhar para sua cara, Bolsonaro. Então Bolsonaro está completamente contra a parede e ele recuou. O Gabinete do Ódio começou a publicar nas redes bolsonaristas mensagens de queremos paz, sem violência. Olha, para quem tava falando há 2 semanas atrás, lembra do Sérgio Reis? Lembra do Zé Trovão? Agora eles estão publicando queremos paz. Eu vou mostrar isso, mas antes, um segundinho. Você é fora Bolsonaro? Você é? Eu sou. Se você também é, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre os recados de Centrão para Jair Bolsonaro. O que aconteceu nos últimos dias foi: o bolsonarismo começou a falar sobre golpe, começaram a usar muito dinheiro público para fretar ônibus, pagar. Lá em Goiânia estão pagando R$200 para. Veja bem, estão pagando R$200, mas dando a passagem de ida, dando a passagem de volta, dando a comida para as pessoas irem ao protesto. Estão fretando dezenas de ônibus. Só para São Paulo, veja bem, só de pessoas ligadas a policiais militares da reserva são 10 ônibus que estão fretados indo para São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo. Tudo indica que o Bolsonaro ele quer colocar mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista e pelo menos 500 mil pessoas na Praça dos Três Poderes. Eu não acredito que ele consiga colocar tanta gente, mesmo com todo esse investimento. Por quê? Análises de redes sociais mostraram que as hashtags, como dia 7 vai ser gigante, essas hashtags pró-Bolsonaro, dia 7 eu autorizo, enfim, essas hashtags não estão furando a bolha bolsonarista. Em outras manifestações que o Bolsonaro fez no ano passado e em 2019, teve manifestação pró-Bolsonaro em 2019, teve manifestação pró-Bolsonaro também no ano passado, que foram atos golpistas. As hashtags do bolsonarismo conseguiam furar a bolha, ou seja, aquele núcleo bolsonarismo impulsionava a hashtag e aí pessoas, cada vez mais, sendo mais isolado, mas pessoas de fora da bolha bolsonarista também acabavam ajudando a impulsionar aquilo e acabavam concordando com aquela hashtag, mensagens positivas a Bolsonaro. Então eles furavam a bolha bolsonarista. Agora não. Eu li várias análises de redes sociais nos últimos dias, a última eu li hoje, e olha, tá ruim, tá muito ruim. Quando várias análises com metodologias diferentes, feitas por pessoas e institutos diferentes, mostram o mesmo resultado, aí eu te falo, é porque você tem ali uma verdade dos fatos. É por isso que eu falo, quando você analisa a pesquisa eleitoral, por exemplo, se um instituto fala uma coisa, não quer dizer nada. Mas se 2, 3, 4, 5, 6 começa a mostrar uma tendência, aquilo sim é a verdade, aquilo reflete a realidade. Então, várias pesquisas mostraram o quê? O Bolsonaro não fura mais a bolha. É sempre o mesmo núcleo. Pior, as últimas análises que eu li, principalmente de anteontem, ontem e hoje, são um desastre para o Bolsonaro. Desastre. Por quê? Não apenas eles não furam a bolha, mas mesmo dentro da bolha bolsonarista não tem uma empolgação muito grande quanto aos protestos. Você pode estar surpreso ou surpresa, mas não tem. Inclusive,
A hashtag dia 7 vai ser gigante. Ontem foram 85 mil menções dessa hashtag, das quais mais de 80% dessas menções foram dos mesmos usuários. De cerca de 3%, veja bem, 3% dos usuários fizeram 90% das menções a essa hashtag. 3% dos usuários. Os outros 97% fizeram só 10% das menções. Ou seja, os próprios bolsonaristas não estão impulsionando a hashtag, são poucos robôs ali fazendo todo o trabalho. A coisa tá ruim. Aí o Bolsonaro começou, desde ontem, começou a pipocar nas redes bolsonaristas, grupos de WhatsApp, Telegram, entre as mensagens golpistas, aquelas mensagens... Porque, veja, quando um meme é feito, uma mensagem é feita, vai circulando no WhatsApp por semanas, até meses. Mas entre as mensagens golpistas começaram a circular coisas que foram produzidas com certeza anteontem, ontem e estão sendo produzidas hoje, dizendo, olha, queremos paz, se alguém fizer baderna, isole essa pessoa do grupo, se a polícia vier pra cima da gente, vamos todos cantar o hino nacional, vamos todos com muita paz, não vamos invadir lugar nenhum, esse ato não pode parecer que é antidemocrático. Hoje eu vi imagens dizendo, esse ato não pode parecer que é antidemocrático, as diretrizes dos atos. Peraí, não era um ato para fechar o STF? O objetivo não era fechar as estradas? Como assim não pode parecer antidemocrático? Não era para entrar lá e tirar os ministros da STF na marra, acampar em Brasília, parar o Brasil e tudo mais? Agora é um ato pacífico? Só dia 7 vamos embora? Peraí, tá estranho. Tá muito estranho isso aí. Por quê? O Bolsonaro tá recuando. O Bolsonaro, ele na retórica, ele fala, mas os atos do Bolsonaro que você tem que ver. Sabe, o Bolsonaro adora comparar tudo a um casamento, mas um relacionamento. Sabe aquela pessoa que sempre fala, eu te amo, mas na atitude, você pode ver, você tem filmes, na atitude a pessoa faz exatamente o contrário. Fala, não, isso não é amor, a pessoa só fala da boca pra fora, mas as atitudes são o contrário. Então, o Bolsonaro, ele fala, eu vou dar golpe, será o ultimato ao STF, esses ministros, blá, blá, mas nas atitudes é o contrário. O Bolsonaro, essa semana, ele sancionou o fim da Lei de Segurança Nacional contra os militares. Os militares eram contra o que o Bolsonaro fez. Todo o bolsonarismo é contra a sanção e o Bolsonaro sancionou. Foi obrigado a sancionar. Presidente que vai dar golpe não sanciona a lei, que ninguém da base dele que está se mobilizando para dar o golpe, ninguém quer aquela lei. Ele vai lá e sanciona? Como? Mas você não vai dar o golpe? Então deixa para sancionar ou não depois do golpe, no dia 8. Por que você fez isso essa semana? Por quê? Porque ele estava mostrando, gente, eu recuou. Foi um recuo de uns 30 passos. Aí, o STF, o Alexandre de Moraes, determinou a prisão. O Bolsonaro ontem já teve ataque histérico. Ontem, sexta-feira, foi o ataque histérico dele. Eu falei aqui no vídeo de ontem. Ele deu ataque histérico porque ele percebeu que o Augusto Aras começou a trair ele e começou a apontar as arminhas dele para o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro já percebeu, peraí, agora eu não tenho mais um Procurador-Geral da República que quando eu cometo o crime ele finge que não viu. Pelo contrário, ele tá indo atrás de quem tá cometendo os crimes. Tá ruim, não tá bom. Aí, o STF diz, olha, você vai fazer, dependendo do que você fizer, você vai preso. A gente já tem o caminho das pedras para te prender e já tem apoio do Arthur Lira, do Centrão, para que você não fique mais no governo. Pior, se a temperatura não for muito alta, for mais ou menos alta e a gente sentir algum golpismo, e veja bem, a paciência dos ministros do STF é zero, vai ter um problema, porque o Bolsonaro vai dar um calote nos precatórios, que é um crime, é crime o que o Bolsonaro está cometendo. Ele vai pegar 45 bilhões mais ou menos de precatórios e deixar para pagar no ano que vem, mas no ano que vem a gente já tem que pagar os precatórios do ano que vem. Se esse ano foram quase 100 bilhões de precatórios que iam entrar no orçamento, ano que vem seria quanto? Mais 100? Mais 100 fora os 40 que eles querem deixar para o ano que vem. Aí no outro ano vai ser quanto? Mais 100, fora os 40, fora não sei quanto. Quer dizer, vai virando um montante até a gente ter trilhões em precatórios para pagar, vai ficar uma dívida impagável. Para piorar, imagina que você tem precatório a receber. O que é precatório, Thiago? Precatório é o seguinte, imagina que você tem... Vou dar um exemplo bem bobo. Você tem uma casa e aí descobrem petróleo embaixo da sua casa, a Petrobras vai lá e desapropria. O governo federal desapropria a sua casa porque o petróleo é brasileiro, o petróleo é do povo, não é de quem descobriu. Então, você perde lá a sua casa. Vamos supor que sua casa custava 200 mil reais. Tá. O governo federal vai ter que te ressarcir. Se o governo federal não te ressarcir, se tiver que entrar na justiça e você ganhar, transitou em julgado, isso vira um precatório. O governo federal te deve esses 200 mil reais. 200, 300, não interessa quanto vale, aí vai incidindo juros e tudo mais. Tá, isso é precatório. O que o Paulo Guedes quer fazer é dar o calote nos precatórios acima de 60 mil reais. Ou seja, se o governo tivesse tirado sua casa que custava 200 mil, você não ia receber, você ia receber 60.
E o resto fica para dívida depois. O que você ia fazer? Entrar na justiça. Ou seja, milhares de pessoas vão automaticamente entrar na justiça quando sofrer o calote. Isso vai para onde? Vai parar no STF. Que carro de som lá denunciando. Aqui, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, deixo também as minhas outras redes sociais, e vamos continuar indo pra cima desses assassinos, eles estão apavorados, eles é que estão desesperados, tentando usar aquela tática de fazer a oposição ficar com medo deles. Não, é eles que têm medo porque eles são uma minoria barulhenta, chata, assassina, genocida, mas são minoria e eles serão derrotados. Falou.